a gente precisa ficar preocupado ou a gente precisa ficar empolgado com a situação dos preços do hardware, né? Pra montar PC, pra fazer upgrade. Compra agora ou espera? Eu tenho boas e más notícias. E aí você avalia se você acha que é uma boa esperar, é uma boa comprar. Existem informações controversas vindo de todos os lados. O preço subiu, você já deve ter notado. Mas até nisso tem notícia boa. Por outro lado, também tem notícia ruim, porque tem fabricante avisando que a coisa vai piorar ainda mais. Ah, não, aí ele extrapolou. Então tem coisa dizendo que tá melhorando, mas tem coisa dizendo que tá piorando. E aí, de repente, você fala assim, tá, mas agora é um momento bom ou depois vai ser um momento bom? Agora é ruim ou vai ficar pior? Tá menos ruim ou menos bom? Vamos descobrir vendo o que tá sendo atualizado. Eu vou começar com as más notícias. Eu acho que é melhor, porque depois a gente termina com boas notícias, fica animado e tal. É verdade. As más notícias, elas vêm de um fabricante bem renomado, assim, na área, e que uma influência muito grande, inclusive, que é a Lenovo. Pois é, a Lenovo tá falando assim, então, galera, é melhor vocês comprar porque o preço vai piorar depois, os estoques vão piorar. Você já deve ter notado que o preço de tudo está subindo. Inclusive, teve aí, né, uma entrevista com um dos CEOs, foi o CEO da Phison, né, que ele faz as controladoras aí para armazenamento e tal. Ele disse que a tendência é piorar ainda mais. Isso deve começar a afetar fabricantes de outros, eu já falei isso várias vezes, né, mas vai afetar fabricante de smartphone, Smart TV e todos os outros dispositivos que usam memória. E ele falou que, inclusive, no fim do ano a gente deve ver empresas grandes falindo, empresas da área falindo, justamente porque não vai sobrar nada pra gente. As empresas que estão focando em IA vão pegar tudo, né? Tipo, a quantidade de memória que precisa um data center com as GPUs NVIDIA novas são muito, muito pesadas. Mas a informação agora ela vem da Lenovo, alertando aí os seus parceiros para aumentos de preço. Pois é, o reporte aqui do Videocards. A Lenovo alertou seus parceiros de canal que espera alterações nos preços de determinados dispositivos comerciais para clientes no início de março, devido à atual escassez global de memória. A informação foi divulgada em uma carta aos parceiros datada de 2 de fevereiro, assinada por Wade McFarland, o chefe de canais da Lenovo da América do Norte, segundo a CRN. Nessa carta, o McFarland avisa aos parceiros que fizessem seus pedidos o mais rápido possível para aumentar as chances de manter os preços atuais. O Wade disse que os parceiros deveriam fazer os pedidos aos distribuidores até 25 de fevereiro, dando a estes tempo para enviá-los à Lenovo até dia 28 de fevereiro. A Lenovo também informou que os pedidos recebidos até 28 de fevereiro, mas não enviados até 31 de março, poderão ter seus preços reajustados. O presidente da Lenovo para a América do Norte, o Ryan McCurdy, afirmou que a empresa precisou ajustar preços e condições constantemente e que estabeleceu políticas para a forma como receberá e precificará pedidos, além de cumprir os prazos durante o trimestre. A carta também observa que a precificação pode depender tanto do momento do pedido quanto do tempo de entrega e que a Lenovo revisa os preços periodicamente conforme as condições de mercado mudam. O alerta também abrange a divisão de soluções de infraestrutura ISG da Lenovo, onde servidores e armazenamento são comercializados. A Lenovo informou que o prazo de validade das cotações agora é de 14 dias em sua plataforma interna de licitações e de 30 dias em sua plataforma externa. E reconheceu que reajustou os preços de alguns contratos maiores em fase de planejamento
e cotação, quando necessário. A empresa também afirmou ter reduzido a complexidade de configurações em partes de seu portfólio da ESG como parte de uma reestruturação recente. Bom, tentando resumir em termos leigos, compra logo porque a próxima leva vai vir mais cara. Eu traduziria dessa forma. O que a Lenovo está dizendo para os seus parceiros é que quem não encomendou até aquela época ia pegar uma tabela de preços mais altas, o que significa que sim, o preço ainda está sendo reajustado. Muita gente acabou interpretando, né? Ah, mas agora eu vi que o preço estabilizou e tal, mas o mercado ele reage de acordo com as mudanças. Isso demora um pouco para chegar. Algumas fabricantes, alguns lojistas, alguns distribuidores já reajustaram o preço se adiantando para quando eles tiverem que recomprar. Então muita gente acabou subindo o preço, aproveitando obviamente para surfar na onda do aumento de preços, do hype, mas também teve gente que já comprou planejando porque fala, não vou ter crédito para comprar essa placa depois, então eu já preciso vender mais caro. A Lenovo obviamente ela tá falando com clientes, né? A Lenovo, para quem não sabe, ela vende desktops, ela vende notebooks, ela vende data centers, ela presta vários tipos de serviço e vende produtos prontos. Então se ela tá dizendo que vai aumentar, porque vai aumentar mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, para essas grandes empresas ou para quem comercializa os sistemas prontos da Lenovo, agora que eles vão começar a sentir o efeito, ou seja, de março para frente. Então, essa leva que vai chegar, eles estão fechando os pedidos, essa leva que vai chegar, eles ainda devem estar com preços antigos, menos piores. Ou seja, se você tá achando que tá ruim agora, segundo as informações que a Lenovo passou, a tendência é piorar. Eles não falam exatamente de quanto vai ser esse reajuste, quanto vai aumentar, mas já estamos sofrendo os efeitos, imagina como que vai ser depois, tá? E é curioso porque sim, eu sei que vocês acharam estranho, mas a Lenovo ela tem placa de vídeo. Não sei se vocês sabiam, mas a Lenovo tem placa de vídeo também. Eu mostrei, inclusive, acho que foi na Computex que eu mostrei as placas de vídeo deles. Todas as notícias não são ruins. De novo, se você for pensar aqui, pela notícia da Lenovo, o que você imagina? Fala, pô, vai subir, não subiu ainda. Se as datas foram para fevereiro, no começo de março vai começar a chegar com reajuste os produtos e depois vai aumentar, então quer dizer que depois vai ficar pior. Então agora tá bom. Não tá bom agora, mas a tendência é piorar. Tava ruim. Agora parece que piorou. Agora nós temos informações sobre as memórias especificamente e, curiosamente, as informações são positivas, galera. As notícias são boas. Quer dizer... Depende, é boa. Tá, não vou piorar a situação é boa, não vamos ser negativo, foco. A notícia é boa, vamos lá. Não é muito, mas é um começo. Pô, aí você me quebra, né, videocards? O mercado de varejo de memória DDR5 na Europa está mostrando sinais iniciais de arrefecimento após semanas de preços extremos. Um gráfico compartilhado pela comunidade, que acompanha o preço médio de um kit de 32 GB DDR5 na União Europeia, sugere que a curva começou a se inclinar para baixo, mesmo com os preços nos Estados Unidos permanecendo em níveis recordes. Então, calma, vamos ver o lado positivo da coisa, calma. O gráfico compartilhado no Reddit mostra que os preços na União Europeia se mantiveram em torno de 95 a 100 euros até o início de outono de 2025, subindo acentuadamente a partir de outubro e atingindo o pico no início de fevereiro de 2026, em torno de 430 euros a 470. Saiu de 100 para 400, quase 500, ou seja, quase... Dá para fazer uma conta assim, eu que não sou um cara muito inteligente, quase 500%. O mesmo gráfico mostra uma queda no final do período, mas não define claramente a seleção exata do kit. Os países, os varejistas ou o tratamento tributário. Lembre-se que o gráfico é uma ferramenta da ferramenta de monitoramento de preços Tweakers e se refere apenas a um kit de memória. O Tools Hardware analisou o histórico de preços de 5 kits comuns de memória RAM de 32 GB da DR5 6000, 6400 Dual Channel na Amazon Alemanha, utilizando o sistema de rastreamento Camel. O site relatou as maiores quedas recentes em 2 kits, o da Corsair, cerca de 480 euros no início de fevereiro para cerca de 425, e o da Kingston, de cerca de 550 no início de janeiro para 463 euros no momento da publicação desse artigo. O Tools Hardware também observou que os preços de varejo na União Europeia geralmente incluem IVA, o que dificulta a comparação direta com os preços praticados nos Estados Unidos, porque o IVA é o imposto deles, que aí varia de país para país, né? Bom, dando uma analisada no gráfico. Esse gráfico aqui é animador, né? Quer dizer... Eu tô me esforçando, galera. Eu juro que eu tô me esforçando pra ser positivo. Vamos lá, tá sendo positivo. Baixou o preço. É que eu tô querendo chorar. A vontade é muito de... Isso aqui era o preço normal, 100 euros por esse kit. E, mano, tá... 500 euros. Bom, tudo bem. Chegou aqui no pico, quase 500 euros, né? A média e o mínimo um pouco para baixo. E agora caiu para baixo dos 400 euros, enquanto que o outro chegou perto dos 400 euros. Assim, é animador, né? É pra... animar.
E aqui o kit, os testes que o Tom's Hardware fez, né? Pegando aqui a plataforma camel.com, bateu aqui com 650 euros de pico em janeiro de 2026. É uma coisa assim inacreditável. E agora baixou para os 400. Mas isso aqui foi um pico também, né? Se a gente pegar aqui a média, não tá tão fora assim, né? A média é o miolo. Tá na casa dos 400 euros. Então, assim, dá pra dizer que estabilizou. Se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar é que o preço, pelo menos na Europa, estabilizou. Apesar de que nos Estados Unidos não estabilizou. Quer dizer, estabilizou no alto. Ele não caiu. Mas se você quiser enxergar como uma forma positiva, é que, assim, não tá piorando. Por enquanto não tá piorando, tá desse jeito. Então parece que estabilizou nesse preço. Nossa, vai ficar absurdo. O problema... Vamos voltar para esse gráfico. O problema é que a gente acaba acostumando. E aí você fala assim, mas daí não tá tão ruim, né? Porque caiu para 429 euros e tá que tá bom. Cara, mas é que assim, custava 100, né? Custava 100. É tipo você pegar aqui no Brasil um kit que pegava 1.000, custava R$1.000 um kit, agora custa R$5.000 um kit de memória. R$5.000 num kit de memória, de novo. E a gente não tá nem falando de armazenamento. Então é assim, quando a gente acostuma... Depois, infelizmente, fica um pouco mais fácil de a gente aceitar que, que bom, tá caindo o preço. E aí eu já consigo ouvir as pessoas falando, tá vendo, puta terrorismo, falando que ia aumentar, que a coisa... Então, mas é que meio que já aumentou, né? Ou 400, 500% pra vocês tá pouco. Vocês acham que isso não é um aumento... Me responde aí, não sei. De repente pra vocês 400% de aumento é pouco, galera. Né? Se for pouco, beleza, aí eu vou concordar com vocês. Pra mim, assim, eu no meu... né? Um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, eu acho que 500% é um pouco de aumento demais para minha situação socioeconômica. Eu acho que nós não estamos em condições de arcar com 500% de aumento em um componente. Ele tem toda a razão. E é curioso, né? Mais uma informação curiosa que eu vi. Um produto que a gente não imagina, né? Falando de afetar a memória, são os roteadores que a gente usa. Obviamente a questão de memória e tal é muito menos divulgada, ou a gente pensa muito menos, mas os roteadores também vão ter aumento de preço. Antes era coisa de 2% que representava o custo da memória no roteador, agora tá pra coisa de 20%, ou seja, ele vai pesar no preço. E você fala assim, mas eu não fico trocando de roteador. Você não precisa. A tua operadora de telefonia, ela te aluga um roteador, não sei se você sabe, esse roteador que você tem aí, mesmo porcaria, ele é cobrado, é que ele tá embutido na conta, eles falam que não cobra nada porque já tá embutido, então a tendência é que tua conta aumente em algum lugar, alguém vai ter que pagar essa conta, e adivinha só quem é que vai pagar essa conta? Eu! Exatamente. Bom, voltando aqui, isso parece ser uma correção após um pico e não o retorno da DDR5 à normalidade. A oferta ainda parece restrita e as mesmas limitações de demanda e capacidade que impulsionaram os preços podem manter os kits caros por um tempo, mesmo que alguns varejistas comecem a reduzir os preços. Temos visto o mesmo acontecer com as placas de vídeo recentemente no Japão. Os preços sobem rapidamente, depois alguns anúncios caem um pouco, mas muitos modelos ainda estão acima do preço sugerido pelo fabricante, dependendo da região. Vamos ser positivo, a coisa tá estabilizando, né? Melhor do que piorar, deixar de piorar já é uma melhora na atual situação, eu diria. Que tudo que não é muito pior já não é... Enfim. O quê? O caso é o seguinte, não dá pra já cravar, tá vendo? Acabou a crise, saíram exagero. Calma, vamos devagar, porque vai surgir um monte de gente falando isso. E de novo, vamos deixar claro, eu não tô falando pra você vir aqui comprar nada. E estabilizar o preço não quer dizer, mas baixou, tava 5.000, agora tá 4.300. Não, calma, tá caro pra caramba ainda. Se você pensar nisso, quase inviabiliza montar um PC dependendo da configuração, né? Senão você vai ter que cair muito a configuração. Mas tá vendo? Tá mofando na prateleira e eles estão vendendo. Não, o que acontece é que isso aqui foram picos de preço. Por exemplo, a comunidade tá monitorando um kit e, obviamente, como eu já falei pra vocês antes, tem algumas pessoas que vão querer se aproveitar dessa situação. A pessoa fica desesperada, eu preciso comprar logo e tal. E assim, pessoas desavisadas acabam caindo. O cara vê em todo lugar o preço médio é esse, de repente ele acaba caindo nesse que é um pouco mais caro. E detalhe, é um pouco mais caro mesmo, tá? Você fala assim, nossa, mas 80 euros, 60 euros é bastante dinheiro se você perguntar para um europeu, mas são 60 euros, né? Para quem já tá pagando 400 euros, 60 a mais, 60 a menos, não é exatamente aquilo que vai quebrar. Então assim, não melhorou o preço, normalizou, porque eu acho que isso aí foi realmente o que eles falaram, né? Tá estabilizando porque teve alguns picos, ou seja, alguns espertinhos que queriam vender mais caro ainda. Então eu não vejo, pelo menos na minha análise, eu não vejo isso como
uma melhora de preços. A situação de melhora é justamente o equilíbrio, ou seja, estabilizou ali no teto. Se você me pergunta com as informações que eu tô vendo, eu acho que ainda vai piorar. Se você deve ou não comprar, a resposta é não. O preço tá absurdo. Se você precisa comprar, talvez seja o momento, eu não digo o melhor momento, mas talvez seja o menos pior, porque tá no momento de estabilização. Se você já perdeu a janela, não comprou lá atrás, esquece. Aquele preço, ele não existe mais. Ele um dia pode voltar a existir, mas ele não existe. Porque senão você sempre vai ficar pensando, ai, mas era 100, agora tá 500, era 1.000, agora tá 5.000. Mas que aquele preço não existe mais. E não tem a possibilidade de voltar, pelo menos tão já. Pode melhorar? Pode. Pode piorar? Provavelmente é o que vai acontecer. A tendência é piorar. Pra vocês terem uma ideia em relação à questão dos preços e tal, a produção global da Western Digital de HDs, ela está comprometida até 2025. HDs está comprometida pelo ano inteiro. Não tem mais HD para ser comprado. Não tô dizendo que você não vai conseguir comprar numa loja. É que toda a produção de HDs do ano inteiro já está destinada para alguém. Seja para o mercado doméstico, ou seja, pra gente comprar e tal, mas não tem a possibilidade de aumentar. Eles não têm mais como produzir HD. Isso a gente tá falando de HD. Eu não tô falando de SSD, eu não tô falando de memória RAM. Então sim, os data centers estão engolindo tudo. Não sobra nada. Se você me pergunta, fala assim, cara, mas você não acha que vai melhorar? Porque, veja bem, né, agora eles estão estabilizando o preço e tal. Eu não consigo enxergar como que iria melhorar se você tá vendo um cenário onde até mesmo HD esgotou. O cara da Phison tá falando que tem empresa que vai falir no fim do ano. A própria AMD já falou, não vai vender muito mais mesmo pra desktop, né, pro mercado doméstico, então a gente vai focar em quem tem dinheiro de verdade. Então todos os sinais estão aí. E eu não tô querendo aqui ser alarmista. Eu pra que esse alarme? Não tô, eu tô só passando informação pra vocês. Vocês avaliam. De novo, eu não vou dizer pra você se é o melhor momento ou não é pra comprar, eu só posso te passar as informações porque eu não vou ter essa responsabilidade porque o dinheiro é seu. Eu posso tentar te municiar com o máximo de informações possíveis. Não é um bom momento para montar PC, não é um bom momento para fazer upgrade, a não ser que seja necessário, e não vejo nenhum sinal de melhoria. Eu gostaria de terminar isso com, com uma informação positiva. A única informação positiva que eu posso trazer para vocês é que, assim, tá menos pior. Poderia estar pior, mas a tendência é que fique pior. Essa que é a parte triste, entendeu? Eu acho que vai piorar um pouquinho mais. Mas diz aí o que vocês acham. Vocês acham que vai piorar, vai melhorar? Vocês acham que é exagero? Vai estourar a bendita da bolha? A atualização tá sempre por aí. Se inscreve no canal para você receber as atualizações. Clica no sininho para receber as notificações também. E se inscreve no Unlock também para chegar nos 200 mil inscritos.